A tendência como algo fundamental, humanista, e enquanto humanista, de comunicação, de entendimento. Essas pistas de como as pessoas estão se comportando, de como os grupos estão pensando. Uma tendência é um grupo de narrativas. Não é uma ciência exata. E eu acho que, para mim, o grande estímulo é esse. E a parte mais difícil da tendência é que ela nunca é. A tendência nunca termina. A tendência está sempre sendo. Ela está sempre no gerúndio. Quando você começa a ter um olhar de Cool Hunter, você não consegue mais desligar, o que é ótimo. Como diria o Raymond Williams, como uma forma de vida. Cara, o Lab é maravilhoso. Eu sempre gostei muito de comportamento humano, sempre fui uma pessoa muito observadora, tenho facilidade para me conectar com as pessoas e sempre gostei disso, né? Sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, aprender a lidar, a me entender, entender os outros, e eu acho isso uma ferramenta muito poderosa. E eu acho que as tendências, elas fazem a gente entender a sociedade, os seres humanos mesmo, de uma maneira profunda que às vezes a gente nem percebe. Nem sempre a gente tem consciência da influência, né, que os movimentos têm na gente. Que as pessoas que estudam tendências são curiosas por natureza. E são pessoas que não estão fechadas e não encerram em si só um gosto ou um interesse. Então essa pluralidade de perspectivas, esse interesse de compreender tudo aquilo que está a mudar continuamente, ver essas potencialidades de analisar o presente, analisar direções de mudança e compreender como é que isso, de alguma forma, pode fazer pessoas pensarem em soluções melhores, em projetos melhores, mais eficazes, em tornar o mundo um lugar melhor, uma sociedade mais justa, mais próspera, enfim. Tudo isso é algo que me fascina muito e as tendências são o caminho para se compreender essas mudanças. E por isso, nesse caminho, foi tudo muito natural, o engrenar no meio de investigação, estar, enfim, em projetos, a fazer pesquisa, a escrever, a publicar, tudo isso foi assim, um ecossistema que privilegiou muito esse pensamento e essa reflexão sobre as tendências, até de uma forma mais epistemológica, mais aplicada também. Ora bem, então vamos lá. Timeline. Eu só te consigo contar, de facto, a timeline como deve ser a partir de 2011, que foi quando eu entrei na coisa, propriamente dito. Mas eu estava a fazer o meu doutoramento, estava a meio do meu doutoramento, encontrei, de facto, o site da ER na altura e eles ofereciam um curso executivo muito bom, até com uma estadia em Amsterdão para estarmos com o Carl Rode, em Cool Hunting e tendências. E eu pensei, bem, isto de facto é o sítio para mim. Eu na altura estava desempregado, estava a fazer o doutoramento, estava desempregado e então, digamos, submeti uma candidatura espontânea para colaborar com eles e entrei numa espécie de programa de trainees que eles tinham. E era uma agência de consultoria orientada para a estratégia, de facto, com base em estudos de tendências. Era suposto ser uma espécie de o braço de consultoria, ou seja, o braço da ação, da Science of the Time, que era a agência do Carl Rode. Passado depois um ano e tal, eu fiz o master deles, ou seja, fiz o curso executivo deles em Cool Hunting e tendências, e depois nós decidimos, como eu estava muito ligado à ciência e à academia, nós decidimos criar uma espécie de entidade, um espaço para a própria ER fazer a sua investigação de tendências. A ideia na altura era começarmos a ter análise de tendências específica em Portugal e não apenas aquilo que vinha do Carl Rode. Já é criado o Trends Observer e a ideia do Trends Observer era mesmo ser uma rede de estudos de tendências e de Cool Hunting em que se apresentavam sinais e o mapa de tendências. Depois, em 2017, eu entro na faculdade, ou seja, passo a ser professor na universidade com exclusividade
E a minha participação na rede, apesar de lá estar, eu nunca tive, aquilo não era um vínculo profissional, não era um vínculo com dinheiro, mas mesmo assim, a partir de 2017, a minha participação tornou-se ainda mais marginal, cada vez mais. A nossa colega Susana Cohen passa a fazer parte da direção também do Trends Observer, mas a partir de 2018 o Trends Observer torna-se de facto apenas um arquivo, só. Entretanto, o que é que acontece na FLULA? Entretanto, o que é que acontece em Letras? Entre 2012 e 2020, a Faculdade de Letras tem pós-graduações sempre a acontecer relacionadas com tendências, ou seja, temos sempre oferta pós-graduada em tendências até 2020. E então, o que é que aconteceu? Acabaram-se alguns projetos que chegaram ao fim do tempo planeado, e era necessário então ter novos projetos, não é? Pensar novos espaços de criação no âmbito das tendências. E em discussão com o grupo fazia sentido termos um laboratório, porque já tínhamos muita massa crítica, tínhamos muitas pessoas que estavam interessadas no campo, na área. Havia muitos estudantes que também queriam prosseguir estudos, enfim, e conhecer mais sobre aquilo que se fazia, e por isso chegamos à conclusão que fazia sentido propor a criação do laboratório, e foi muito bem acolhido. O Laboratório de Gestão de Tendências e da Cultura da nossa faculdade observa-se vê-se a si mesmo como o herdeiro de tudo aquilo que já foi feito em Portugal em termos de estudos de tendências. Várias das suas pessoas estiveram ligadas a projetos anteriores que existiram, como a Air Consulting, como o Trends Research Center, como o Trends Observer. E então, de alguma forma, apesar de não sermos os únicos herdeiros dessa tradição que foi criada em Portugal em estudos de tendências, nós consideramos-nos um dos herdeiros dessa tradição e consideramos que tivemos e ainda temos a missão de continuar todo o trabalho de análise e gestão de tendências que foi feita nesse âmbito. E a partir daí, pronto, são os projetos normais, não é? Juntam-se pessoas, às vezes no início de uma forma até muito descontraída, sem saber bem o que é que se estava ali a passar, mas sabíamos que queríamos desenvolver o campo e perceber mais e estruturar mais aquilo que são as tendências, e de uma forma muito orgânica, então entrou-se nesse projeto, que foi sempre muito bem acarinhado pelo Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa. E agora temos mantido as atividades e temos mantido as relações com os estudantes e futuros estudantes, e por isso foi assim uma forma muito natural de encarar os projetos. O laboratório, de facto, continuou o seu trabalho de uma forma totalmente independente dentro do centro e do programa. Temos tido grande apoio de ambos e temos estado a explorar cada vez mais, e este ano foi um grande culminar disso. Temos estado a explorar cada vez mais como é que o laboratório pode, de facto, ligar-se com as unidades curriculares de projeto que Cultura e Comunicação têm nos diferentes ciclos, e temos tido muito sucesso a esse nível. Eu queria sublinhar que já tivemos muitas teses de doutoramento defendidas na área de gestão de tendências e da cultura. As de mestrado a mesma coisa, ainda mais. E agora na licenciatura temos estado também a tentar desenvolver essa articulação. O professor trabalha muito com os alunos a nível de mestrado, principalmente, para fazer os processos de captura, de identificação de tendências, né? Então foi mesmo uma experiência muito rica, principalmente da parte aplicada, ou seja, como transformar tudo que a gente vê, tudo que se identifica, como é que eu vou operacionalizar nesse processo para pensar uma narrativa que vai ser a tendência que nós estamos identificando. Então, foi uma verdadeira escola, esse processo todo, tanto que tenho colegas que estavam fazendo seu doutoramento ou até mesmo mestrado, que são colegas até hoje, que a gente consegue, colegas, eu digo, ainda no âmbito do laboratório, e são pessoas que trocamos informações e é algo muito rico. A gente reúne para
falar de alguma coisa. E sempre é interessante, porque há muitas pessoas com diferentes perspectivas e diferentes experiências. Então, há pessoas que estão a dar aulas sobre tendências, né? Estão a trabalhar em um caminho acadêmico. Há pessoas que estão a trabalhar em um contexto profissional em vários países. Então, há pessoas que estão a usar essas ideias em campos muito diferentes, e acho que isso é uma parte de o que faz esse grupo muito interessante, porque as pessoas estão a pensar de perspectivas muito diferentes. Tem pesquisadores que já são doutores, né, no laboratório, que também já têm muito mais experiência. Tem pesquisadores que atuam profissionalmente mais nessa área, então também acabam tendo uma percepção mais aprofundada. Mas justamente eu acho que essa troca de cada um vir de uma área, cada um tem uma vivência, uma formação diferente, é o que torna a experiência no laboratório muito rica, né? Experiências profissionais e acadêmicas muito distintas. Eu acho que todos convivemos de forma muito harmoniosa. Estou a dizer, os membros da Lab. E tivemos a oportunidade de aprender através do trabalho de campo urbano. Uma experiência fundamental, física, corporal e sensorial. Lembro-me de uma vez em Leiria, em 2023, quando vi um grupo a dançar com auscultador. Corri para lá e perguntei se podia juntar-me a elas. Ao colocar os auscultadores, prestei atenção ao gênero musical que ouviram. Tentaram distinguir que gênero de música e que tipo de sinal que está a emergir como tendência, e avaliar se aquela manifestação era realmente nova ou inovadora. Eu acho que esta experiência, quando na cidade ou a cidade mais pequena, com esta experiência corporal, é totalmente fundamental e importante, porque muitas vezes aquele tipo de laboratório, os membros ou os estudantes só se sentam na sala de aula. Nós temos um diferencial muito grande, que há muitas instituições que lidam, por exemplo, com um número muito grande de inquéritos, por exemplo, mais de 1.000 ou 2.000 inquéritos. Há outras instituições que lidam com um largo número de entrevistas. Há outras instituições que lidam com Big Data, por exemplo. Mas nós temos, de facto, um número extremamente variado de técnicas e métodos que são utilizados para recolher informação, desde práticas hermenêuticas, semióticas, call hunting, até trabalho de campo, até práticas de inspiração artística. Nós já usámos mais de 10 métodos diferentes para recolher informação em grande número. E é importante sublinhar, isto é muito importante sublinhar, que os nossos estudantes são a alma viva também do laboratório, porque são eles que recolhem a informação em bruto e que fazem as primeiras análises. Estudantes de licenciatura, de mestrado e às vezes também de doutoramento. Portanto, isto seria impossível sem os estudantes. Isto seria absolutamente impossível sem os estudantes. E Lisboa é um laboratório a céu aberto para essas experimentações, para se andar nas ruas, para ver as coisas diferentes que estão surgindo. O próprio nome já diz, né? O laboratório ele é muito aberto para experimentação. Então, tem coisas que a gente está discutindo, que acabam não se confirmando, ou a gente vê que acabou não se mantendo. A gente vai mudando depois nos relatórios. Isso aqui já não está mais tanto tão acontecendo como a gente imaginou que ia acontecer. Não se confirmou como uma tendência tão forte. Tem coisas que a gente vê como aparentemente vão ser micro tendências, mas acabam tomando um peso muito maior com o tempo, e a gente vê, não, isso é uma macro tendência, é algo que criou muito mais corpo do que a gente imaginava.
nós queremos fazer uma coisa que consideramos que poucos fazem, que é nós queremos capacitar diferentes entidades culturais, sociais, empresariais, políticas, e por isso é que temos uma forte relação, por exemplo, com a Câmara Municipal de Lisboa. Nós queremos capacitar todos aqueles que precisam de informação contextual sobre tendências para terem informação de acesso livre, fácil e compreensível para usarem a nossa informação no que precisarem. Ou seja, nós temos consciência de que a maior parte destas instituições não têm tempo para fazer análise de tendências e não têm recursos para pedir aquilo que muitas redes e consultoras de tendências pedem. E então nós queremos ajudar a facilitar esse conhecimento e o mapa desse conhecimento para todas essas entidades. Eu creio que podemos dizer com bastante segurança que se não somos o maior produtor de ciência em estudos de tendências no mundo, estamos seguramente no top 3. Estamos seguramente no top 3. Discutimos qual é o nosso lugar no campo científico, não é? Somos uma disciplina, somos uma ciência, existimos de forma transdisciplinar. O que é que são os estudos de tendências? E eu acho que não é algo que vamos ter uma resposta. Se formos pensar nos próprios estudos culturais também, apesar de haver um consenso, também há muitas inquietações, não é, sobre o seu posicionamento, mas eu acho que neste momento somos uma abordagem, não é, uma abordagem interdisciplinar que no fundo procura cruzar principalmente os estudos de cultura, naturalmente, não é, com todas as outras áreas e por isso acho que é algo que está muito vincado assim nesse olhar muito holístico, não sei se é a melhor palavra, mas um olhar muito especial e muito transversal a vários fenómenos socioculturais para identificar padrões de mudança. Padrões emergentes de mudança, de inovação, por isso é algo até com carinho, que eu digo que é muito nosso, mas que tem vindo a ter um consenso muito interessante a nível internacional. Já não é algo desconhecido e, portanto, eu acho que é por aqui. E essa discussão com o professor Nelson e outros colegas foi muito interessante desde o ponto de vista de tendências. Tanto de tendências de mercado, de como é que as marcas, os marqueteiros, os relacionadores públicos, etc., os meios, estão a trabalhar e a comunicar e a ofertar estes personagens, estas coisas, mas também como é que as audiências, que acho que é algo fundamental para o tema de tendências, como é que as audiências finalmente também, eu não sei que é primeiro, né? Que é primeiro o ovo ou a galinha, mas como é que as audiências estão a, entre aspas, necessitar, estão a pedir, ou estão a compreender um tipo de discurso dentro de certos parâmetros. Tipo, é verdade, você vê as coisas mudando e você consegue estar à frente. Então, quando você tem os primeiros momentos que você tem um reality check de que, cara, eu estava estudando isso e eu estou vendo isso acontecer, ou eu estou vendo o impacto que isso tem nas pessoas e nas empresas, você fala, cara, eu estou trabalhando com uma coisa que tem um potencial de impacto, assim, é uma ferramenta muito poderosa. Então, hoje em dia, com conhecimento mais aprofundado, eu acredito mesmo no poder de transformação que isso pode trazer. Os estudos de tendência podem ser úteis em qualquer coisa. Há muitas pessoas que usam esses métodos, essas estratégias para um mercado capitalista, e eu vi as possibilidades de como podemos usar esses métodos contra o capitalismo. Então, mesmo na primeira cadeira eu estava a experimentar de como fazer isso, e nos últimos anos, há mais e mais grupos que estão a pensar em narrativa. Então, dentro da parte teórica da minha pesquisa, havia uma ligação entre como a comunicação cultural e a estratégia narrativa estão ligados. E está bem perto, porque temos muita teoria de Stuart Hall, de Raymond Williams, que mostra que a gente estamos a comunicar com ideias que estão a mudar as mentalidades.
os textos fundamentais dos estudos de cultura mostram essa ligação. Então, depois de fazer essa ligação teórica, foi ok, vou trabalhar mesmo com narrativa, porque isso faz mais sentido para as pessoas que estão a fazer essas campanhas. Eles não estavam a pensar em tendências ou estudos de mudanças culturais, né? E eu acho que as pessoas elas não poderiam realmente perder esse olhar de tentar usar as tendências para coisas positivas. Se você tiver que aproveitar o fluxo de alguma coisa que seja de uma coisa que vai acrescentar, que vai tornar a sociedade mais criativa, mais produtiva, mais artística, mais desafiadora, progressista, sabe? Isso eu acho que é a alma que a gente não pode perder. Senão, talvez a gente fique, não sei,